tá gravando porque eu tô sem microfone e tô aproveitando esse momento que é de inspiração, né, pra estar criando esse canal, que é o nosso canal. E vai ser como se fosse que nem antigamente, né, aquele bate-papo do Terra. Então, nesse momento que a gente tá, né, é como se a gente estivesse no nosso santuário. Então é aquele momento que a gente está confortável, a gente abre o nosso coração, ninguém está vendo a gente, né? Aquela coisa bem anônima. A gente está em casa, assim, no nosso ambiente. Eu já tomei meu cafezinho ali, já fumei meu tabaco. Poderia até estar aqui compartilhando com vocês para ficar até aquela coisa mais à vontade, mas eu pensei de ser mais espontânea, né? Tipo, me baseando que nem no Negão da BL, aquela coisa, vai. Então, o que eu queria trazer aqui, né? Até agora eu ainda estou na dúvida, porque eu acho que vai acabar sendo 3 vídeos, assim. A vida, a verdade, o caminho, algo mais ou menos assim. Que é o que eu penso que o mestre, né, deixou pra gente. Para você ser o maior, você tem que ser o menor. Então uma coisa que eu vou abordar muito aqui é que eu só sei que nada sei. Então o que eu vejo da humanidade, assim, em questão de evolução, é que ela falhou, né? Porque a gente fica mais preocupado em se transformar do que se transmutar. As pessoas continuam sendo as mesmas coisas, mas só colocando as máscaras, né, para caber no social, para caber nos locais, para ser aceito. E eu passei pelo que eu tinha que passar. Talvez eu aborde isso nesse vídeo ou nos outros, mas o que eu foco mesmo hoje é na transmutação. Porque eu passei muita coisa negativa, era para ter me tornado uma pessoa completamente desse mundo mesmo, mas eu sei que esse mundo não me pertence, eu não sou daqui. Tanto que uma das coisas que eu abordo, né, tipo, eu tenho 2 canais já. No YouTube é o Plena Forma Orgânica, tem no TikTok também, que eu busco mais essa transformação, né, uma coisa mais física, assim, da gente só com os hábitos aqui normais mesmo, tipo, conseguir cuidar da mente, cuidar do corpo, da parte energética, através dos alimentos, de práticas, de consciência, de mentalidade. No outro canal, que é Voz do Coração Gnose, que está só no TikTok por enquanto, eu já vou trazer o conhecimento das escolas de mistério ali, então já começa a trazer mais essa parte mística, talvez, da gente mergulhar no nosso íntimo e ser o que a gente é. Só que ficava faltando essa parte da autenticidade, da verdade. Eu falei, pô, não consegui captar isso no Plena Forma Orgânica e não consegui também, né, transmitir na Voz do Coração Gnose. Então eu falei, pô, acho que tem que ser o terceiro canal. E isso veio de ressonância comigo, que eu pensei, pô, Jesus e 3, né? Tipo, Deus, Filho, Espírito Santo. Eu falei, pô, tô seguindo o caminho do mestre, já são 3 canais, e ali eu tô pegando o físico, tô pegando o mental e trazendo aqui, acho que essa parte da verdade, da autenticidade, né? Então, aquela coisa da ação, de ser o que eu sou. E eu acho que essa parte da individuação, mais ou menos Jung fala, então tá unindo tudo isso, né? E é bom quando a gente se transforma que a gente consegue mostrar esse potencial pro próximo. Então o que eu quero trazer aqui é justamente esse espaço pra gente ser o que a gente é. Por quê? Nasci em 92, né? Por isso que eu falei aqui do bate-papo do Terra, que era um local que eu me sentia tipo, pô, será que aqui eu vou encontrar minha tribo? Aqui eu posso falar o que eu quero, ninguém vai me julgar, ninguém tá me vendo, ninguém tá tendo preconceito com a minha imagem. Porque o pessoal olha pra mim e já pensa uma coisa. E, pô, eu nunca fui assim, isso que eles pensam, né? Tipo, ah, o lourão, o fortão, que pá, tal. Não, eu sempre tava ali pra, tipo, ter uma amizade, ver se eu achava a minha tribo, tá pelo coletivo, e isso nunca ressoou, nunca encaixou. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo essa parte da transmutação, eu olhei assim e falei, cara, será que é mesmo que eu quero viver como lagarto o resto da vida, né? Tipo, associando aquela parte de Sísifo. Será que eu quero carregar essa pedra até o topo mesmo para depois rolar ela de novo e continuar? Ou eu quero fazer alguma coisa que, tipo, não seja tão pesado, né? Não carregue tanto essa pedra e caso eu volte, né? Que eu não sei, o que eu penso da gnose é que não vai voltar, né? Eu não pertenço aqui. O que eu quero deixar de legado, o que eu quero fazer, se eu tiver que voltar, é porque realmente eu tô afim de voltar, não porque eu sou obrigado a voltar. E o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo nesse processo evolutivo é só pensando no ter, né? Coloca a máscara para ter mais, coloca a máscara para ter mais. E quando você olha pro ser da pessoa, a verdade que ela carrega, se ela é autêntica, ela é verdadeira, tipo,
eu não encontrei, entendeu? Então fiz esse processo íntimo mesmo de mergulho e nesse mergulho eu encontrei, tipo, falei, pô, tenho algo para passar. E o que que eu tô aqui, né, falando tanto tempo que eu não falei? É, eu vivia muito nessa parte do mundo, né, muito terreno, de, festinha, essas coisas, e não ressoava, nunca encaixava comigo porque eu tinha que, né, me encaixar para poder sobreviver ali. E quando eu parei para fazer esse processo íntimo, eu comecei a ver outros ares, tipo, pô, acho que eu não sou tão lagarta assim, acho que eu já tô num casulo. Que eu comecei ali a buscar o autoconhecimento, aliás, quero agradecer muito a espiritualidade que me ajudou muito nesse processo, alguns canais aqui que eu segui, que é da Alquimista Micro Macro, que é a Manu, o Giretarô também, e pessoas, né? Tem uma galera também que não no seu nome, depois eu deixo ali nos comentários, que aqui tá indo de coração mesmo. Nem sei se tá gravando ainda, que eu tô indo. E parei, né, pra ver, tipo, será que eu tô no casulo já? Ou eu já virei uma borboleta? Porque tudo vai do que a gente acredita, né? Eu creio que a gente tá aqui, como o Chorão falou, né? Pra viver nossos sonhos temos tão pouco tempo. E nessa questão de tempo eu vejo que tem essa disparidade, né? Pessoas que vivem um dia e pessoas que vivem o dia. E eu acho que isso já se resume bem, né? Se eu for botar o título do vídeo A Vida, o que que é a vida hoje para mim? É viver o dia, com a espiritualidade que eu busquei, com o autoconhecimento que eu busquei. Os livros também que eu quero indicar que me ajudaram muito foi O Cavaleiro Preso na Armadura e O Poder do Silêncio, né? Do Eckhart Tolle. E com tudo isso, a espiritualidade dando suporte, eu fazendo esse processo também, né, de me blindar, sabendo que esse mundo não me pertence. Aí eu parei para enxergar, falei, pô, cara, eu acho que se eu virei já uma borboletinha, já tem uma asinha crescendo. Aí nesse pensamento eu falei, pô, e a lagarta, né? Tipo, eu vou abandonar elas lá, né? Tipo, as lagartas, né? Elas estão lá vivendo, estão, né? Seguindo aquele caminho do elemento terra mesmo. E vão ficar ali. Mas é possível, às vezes, elas verem uma borboleta e falar, pô, dá pra voar. Aí eu falei, pô, é possível. Por mais que eu tenha esse meu processo íntimo, eu acho que eu consigo despertar essa centelha divina que a lagarta tem. Porque às vezes ela vai viver ali a vida dela toda, botando a máscara, empurrando a pedra, ou ela vai parar e falar, pô, será que não vale mais a pena eu ser autêntica também? Pô, tem aquele espaço lá do Rafael, o nosso canal. Pô, vou lá falar o que eu acho, porque eu acho que isso é evoluir. Agora, a gente continuar vivendo dessa mesma maneira, como lagarta, até o resto da vida, aí eu acho que nesse ponto entra a humildade. Você, né, parar, ser verdadeiro consigo e falar, pô, tá valendo a pena? Será que, tipo, se eu tivesse que ir para outro plano agora, eu voltaria para fazer a mesma coisa? Tipo, não me agradaria se eu tivesse que viver essa vida de lagarta ter que voltar para cá. Agora, como borboleta, uma pessoa que, pô, incentiva, inspira, é autêntica, é verdadeira, leva a verdade para fora do que só viver com a verdade aqui dentro, e às vezes nem é verdade, né? Porque eu acho que o que a gente tem, né, é que nem os apóstolos lá falaram, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou. Eu acho que é isso daqui. Então, para mim, não tem valor maior. E se para vocês que estão ouvindo tá ressoando, vocês fazem parte da minha tribo e a gente tá junto. Então, eu acho que é esse o processo. Então, assim, uma frase que eu vi é: a evolução humana fracassou e apenas um punhado se unirá com o íntimo. Se for só um punhado, tá bom, porque eu me unindo com o íntimo, vocês também, e a gente fazendo esse espaço aqui, um espaço de crescimento, pô, imagina quantas almas a gente não pode alcançar, quantas almas não vão procurar um livro, não vão procurar um estudo, procurar algo que vai ressoar com o bate-papo que a gente está tendo aqui. E é isso, entendeu? Não tem roteiro, não tem controle, é essa coisa leve, veio, a gente fala, a gente se abre. E é melhor do que, né, a gente ir no terapeuta e ir ali, porque é aquele momento ali, ó, particular de cada um, e cadê o coletivo, entendeu? Cadê esse espaço? É um monte de canal, é um monte de coisa, a gente chega assim, às vezes pergunta, tá, mas e aí, quem é que eu sigo? Não tem, cara, quem? Vai seguir quem? Me fala. Aí também, não, é dinheiro que tem que fazer. Tá, tá bom então. Agora a gente tem 1 milhão, o que que a gente vai fazer? A maioria que eu pergunto trava, fica. Ah, a gente. Então, tipo, sabe, umas meias verdades. E tudo bem, a gente pode ter a nossa verdade. Eu penso assim também, o que que é a verdade? Tá comprovado aí, né, que entrar naquela banheira de água gelada com gelo é bom pro corpo. Mas é todo mundo que vai fazer? É essa verdade para todo mundo?
Ou, por exemplo, a gente vai numa trilha, tá um dia lindo, solzão, pô, aquele ar, né, místico, mágico, maravilhoso, que você vai caminhando, vai sentindo o sol, vai se conectando com a natureza. E aí, vamos dizer, né, está em Teresópolis, está em Campos, está em Lumiar, tá aquele friozinho. Pô, a gente tá fazendo a trilha e tal. Eu já sou ariano, né, signo de fogo. Se eu estiver conectado mesmo, como eu estou vivendo o dia, a outra pessoa pode estar vivendo um dia. Para ela tá frio e tal, a gente está ali fazendo a trilha, pá, a gente chega na cachoeira, aquela visão. Coisa linda. Pô, eu vou querer me conectar, eu vou querer estar no meu íntimo e tal. Enquanto a pessoa tá ali encostando na água, ai, tá gelada. Eu já tô de cueca ou nu e já vou pular na água e vou ficar lá boiando, me conectando. Vou dizer que a verdade dela tá errada? Não, vou concordar, realmente está frio. Mas o que eu vou fazer? Eu vou viver um dia que tá frio e deixar de viver, ou eu vou viver de verdade? Vou ficar nu, pelado e pá, entendeu? Tipo, de cueca, né? Tanto faz. E vou entrar no que eu acredito que seja verdade, né? Então, assim, pra mim a minha verdade é: a água tá fria, tá gelada, mas eu não vou deixar de me conectar com isso. Eu vou lá e mergulho. E pra outra pessoa, tá gelado e vive um dia só, o dia do gelado. Passou ali e deixou de ser um com o todo. Então, eu acho que o que eu tô fazendo aqui é essa verdade, de me unir, né, com o todo. E eu creio que a gente também, né, tipo, tá fazendo isso aqui. Se vocês estão aqui, isso tá ressoando, eu acho que é mais ou menos o propósito. E eu acho que eu deixei aqui bem explícito, né, que tem essa diferença de transformar para transmutar. Então eu estou buscando mais esse caminho alquímico, né, que é a transmutação, é você mudar mesmo. Vamos dizer assim, o que eu passei, eu estaria cheio de lixo emocional, estaria cheio de coisa hoje em dia, se eu não tivesse feito esse processo. Então não é como eu estar aqui agora falando com vocês. Então eu sei que eu peguei todo esse lixo, não sei que em estágio eu tô, que sei que tem vários estados, né? O último lá, acho que é o dourado, é o anterior o vermelho. A galera que é mais alquimista aí, deixa pra gente aí nos comentários pra gente seguir uma linha. Então acho que eu consegui deixar bem explícito o que eu quero passar aqui. Então, em questão da vida foi isso. Se tiver mais algumas coisas eu gravo outro vídeo ali depois e trago. Então essa questão da humildade, né? Se a gente quiser ser o maior, que a gente seja menor. Esse só sei que nada sei, ser humilde nesse ponto, né? Acho que é o que pode ressoar no nosso interior, no nosso íntimo. E juntando, né, os três canais, eu acho que dá pra gente chegar numa coisa que, se tá fazendo bem pra mim, eu creio que se você tá passando por alguma coisa parecida, pô, cara, eu já fui forjado, já fui proprietário de um negócio, hoje trabalho de CLT, pra mim não tem problema nenhum, porque eu creio que o que importa é isso que eu tô fazendo aqui, que tem valor. E falei dessa vida, né, da lagarta, pô, a gente não vive, né? Se você tá aqui, a gente não vive nesse mundo, né? A gente é uma centelha divina aqui, a gente está só de passagem, então que a gente consiga botar essas sementinhas, né? Por exemplo, eu falo muito da ambição. A árvore não tem ambição. Você chegar agora ali, eu creio que a árvore está mais forte que a gente. Ela não está tomando remédio, ela não está nada, tipo, não está deixando de fazer o propósito dela. E tá ali forte, entendeu? Com as raízes. Então, tipo, essas raízes que a gente precisa buscar dentro da gente pra gente florescer, pra gente dar os frutos. Então, às vezes, vocês olham pra mim, ah, não é possível, esse cara tá falando aí e não passou nada. Não, eu sei o que eu passei, tá ligado? As besteiras que eu já fiz, as escolhas erradas, equivocadas também, tipo, que nem estavam de acordo com o meu íntimo, mas eu ia ali, né, olhando pro mundo e, é assim que funciona. E quando a gente se centra, né, busca essa interiorização, busca a espiritualidade, vai estudar um autoconhecimento ali, cuida da mente, faz uma alimentação regrada. Esse próprio processo ele vai dando, né, essa escadinha. Então, o que eu quero passar para vocês é isso, né? Sendo o título do texto aí a vida, vocês olhem para a vida hoje de maneira diferente. Quando for olhar uma árvore assim, falar, pô, a gente está aqui para evoluir, né? Pô, a árvore, que coisa bela, dá alimento pra gente, pô, troca o gás carbônico pelo oxigênio, tem vida na Terra, pô, sol, tudo. Pô, a gente está conectado com esse todo. Será que é só para ficar vivendo essa vidinha humana de lagarta? Então, eu acho que deu para sintetizar bem a ideia e trazer essa força, trazer essa inspiração para a gente da centelha divina. Caso venha algum download aí novo, eu venho aqui somar, mas acho que no mais é isso. Se fosse um bate-papo do Terra, acho que eu já fiz a minha parte. Valeu, gente? Beijão no coração de vocês e a gente se vê na próxima.
Valeu.